Mais cedo, importante a gente registrar aqui também, nesse domingo, Petro acusou o governo dos Estados Unidos de assassinato e exigiu respostas depois do mais recente ataque americano em águas do Caribe. Ele disse que os Estados Unidos violaram o espaço marítimo do país e mataram um pescador durante a mobilização militar no Caribe, apresentada como uma operação contra o narcotráfico. Outra situação toda muito complexa, né, professor? Queria começar te ouvindo aqui, entendendo um pouco no contexto do que a gente já está vendo na Venezuela, no contexto das ações do Trump, como a gente pode ver esses ataques, a questão agora envolvendo a Colômbia também? Eu acho que isso está dentro do quadro da estratégia adotada pelo presidente Donald Trump, né, no certo sentido de utilizar o máximo o fato dos Estados Unidos ser a potência militar mais poderosa do mundo e ainda ter um papel muito importante na área econômica, né, em competição com a China, como nós sabemos, mas ainda muito importante. Ele está usando ao máximo esses recursos para impor a sua vontade e uma perspectiva na qual os Estados Unidos emerge de novo, não é como no caso da América Latina, como aconteceu décadas atrás, isso desde o início do século XX, né, ter um papel que é mais do que guardião nas palavras deles, mas em realidade de uma intromissão, de um controle, né, muito grande sobre diferentes governos. É claro que toda a perspectiva em relação ao tráfico, não é, as políticas adotadas nesse sentido são muito importantes, mas os Estados Unidos não podem fazer isso sozinhos. Eles não podem decidir em que momento é adequado, não é, fazer isso em relação, por exemplo, à Venezuela, atacar barcos venezuelanos e agora, no caso, com a Colômbia. Quer dizer, esses países, não é, têm também as suas políticas de segurança em relação ao tráfico, em relação ao que representa a produção da droga, que, aliás, é consumida em grande parte por consumidores norte-americanos, não é? Mas isso não é uma decisão que possa ser tomada exclusivamente pelos Estados Unidos. E, na verdade, isso é o rompimento de vários acordos, não é? De várias decisões que já foram tomadas no âmbito da Organização dos Estados Americanos. O Trump não respeita nenhuma dessas regras, né? Ele coloca o governo norte-americano na posição de uma polícia do mundo que pode intervir a hora que quiser, nas condições que quiser, e isto sem negociação dos parceiros. O Brasil não foi ouvido sobre nenhuma dessas ações do governo norte-americano. Nenhum outro país da América Latina foi. Ou seja, são atitudes deliberadas que fazem sentido com a estratégia mais global do Trump, que é anti-multilateralismo, que é, na verdade, um retorno a um suposto unilateralismo, não é? em que se sobrepõe a posição norte-americana em contradição com todas as demais determinações dos países, que não apenas que através das Nações Unidas, mas que formam blocos regionais. Eu acho que nós estamos presenciando uma transição, não é, muito importante e com muitos riscos, muito perigosa, em escala mundial, não é, de uma situação em que, depois da Guerra Fria, em que parecia que, na verdade, tinha se adquirido condições de paz, em que os Estados Unidos desempenhavam o seu papel, competia comercialmente com a China, mas respeitava as regras, nós estamos entrando numa transição em que tudo indica, não é, que a grande nação mais poderosa que está nesse conflito, que são os Estados Unidos, não vão respeitar direitos, não vão respeitar acordos, não vão respeitar a perspectiva de reunir e ouvir outros países para poder chegar a ações que, por exemplo, no caso do tráfico, que tem que ser coordenadas não apenas por um país, mas por um conjunto de países, se é que nós queremos realmente enfrentar o problema. Então, desse ponto de vista, é a estratégia que desde o começo Trump adotou.
muitas vezes ele ameaça e depois recua. Nós não sabemos se no caso da Venezuela ele está agora atacando diretamente o presidente Maduro, não é que, obviamente, tem uma série de pontos que são não apenas criticáveis, mas são condenáveis. Não é? Tudo indica que a oposição venceu as eleições que ocorreram na Venezuela recentemente e, na verdade, nós sabemos qual foi o comportamento e a ação de Maduro. Mas não cabe aos Estados Unidos, não cabe a uma nação intervir sobre a outra, não é? Romper com o princípio da autodeterminação dos povos. Ela pode influir, ela pode, em negociações internacionais, adotar medidas, mas ela não pode fazer isso que o Trump começou a fazer na Venezuela e agora está ameaçando de fazer em relação à Colômbia. Né? Lembrem-se que, num determinado momento, quando houve o anúncio do tarifaço em relação ao Brasil, houve um momento que uma autoridade americana chegou a dizer, uma porta-voz chegou a dizer que o Trump poderia até adotar medidas militares no caso brasileiro. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação de um ator internacional que entende ter todo o poder e que pode romper todas as regras. Isso só vai mudar se houver reação diplomática, política, não só dos países da América Latina, no caso do Brasil, no caso do BRICS, mas em escala mundial. Nós estamos vendo que a formação de blocos regionais, num certo sentido, está influenciando essa possibilidade. Em parte, a comemoração que o Trump fez da suposta declaração, acordo de paz, né, entre Israel e Gaza, recentemente, é notável que ele tenha tido a participação de vários chefes militares árabes, entre os quais alguns ditadores, como nós sabemos, né? Mas que, de alguma forma, significa a preocupação, a atenção, não é, do Trump e do governo norte-americano com o surgimento desses blocos regionais, que, num certo sentido, pode criar uma situação diferente em relação ao que deseja a nação supostamente mais poderosa, mais forte. De alguma maneira, eu acho que é possível considerar que essa reação que tem tido Trump e o governo norte-americano, uma parte do governo norte-americano, com o apoio de metade da população do país, né, é uma reação à perda de poder que vinha ocorrendo, não é, ao longo dos anos, ao longo das décadas, no caso dos Estados Unidos. Eu diria que é uma reação, não é, a essa perda, ao fato de que a percepção de que há um declínio, não é, encontrou uma suposta solução na reação proposta por Trump. Né? E essa atuação em tantas frentes, né, professor? Em muitas frentes, e é muito perigoso para o conjunto do mundo, né? Em vários sentidos, em vários aspectos das relações internacionais. Certeza, e nele até que eu queria entrar aqui com a professora, porque eu acho muito interessante quando o senhor traz aqui essa questão, da imprevisibilidade do Trump e desse jeito dele de negociar em ameaças que muitas vezes não se concretizam, né, professora? Nesse cenário, inclusive da Venezuela, a gente viu já notícias de que o presidente Lula pretende dar ali um recado sobre o impacto que uma possível intervenção militar lá na Venezuela pode trazer para toda a região. O professor falando aqui para a gente um pouco sobre atuação em blocos, como que você vê a questão da Colômbia entrando em cena agora e como que entra essa questão da resposta que o professor levantou aqui. O que na sua visão é possível ser feito, ser dito para equilibrar minimamente as forças nessa discussão do momento envolvendo agora a Colômbia também? Acho que o professor Moisés deu aí o quadro, né, do que está acontecendo, né, na posição americana frente à América Latina e na sua posição do mundo, né, nessa ação, né, de conseguir aí voltar a ter uma preponderância internacional e com o uso da força, e tem a característica do líder,
né, que é o Trump, que é um líder imprevisível, impulsivo, né, que faz ações para depois fazer recuos, e usa estratégias de cunho militar para forçar as suas, o que ele entende inimigos ou atores em que ele entende que é preciso trazer para o lado americano ou mostrar quanto o custo de não estar ao lado dos Estados Unidos. E aí, no caso da América Latina, a gente pode até dizer que é uma volta de uma política do século XIX muito clara aí de uso da intervenção, de uso dos recursos militares para determinar e definir a América Latina como uma área de influência dos Estados Unidos. Então, não é algo novo na nossa história com os Estados Unidos, mas como bem colocou o professor Moisés, ela tinha deixado de ser a tônica da relação entre Estados Unidos e os países latino-americanos desde o final da Guerra Fria. No caso da Colômbia, acho que a gente tem que olhar também alguns elementos, né? O Petro vem sendo um dos atores na América Latina, um dos governos de confrontação com o Trump, desde o ano passado. Ele vem fazendo posições quando começou as ações do processo de discussão sobre a questão da migração, quando ele foi um dos principais países a se posicionar contrário ao retorno dos imigrantes deportados dos Estados Unidos, depois nas ações, e foi uma voz constante contra as ações e a mudança da política americana de combate às drogas na América Latina. Então ele vem sendo apontado pelos Estados Unidos como um ator que destoa da posição e tem sido um vocal nas críticas ao Trump. Isso aumenta, né, a posição do Trump, a reação do Trump com relação à própria Colômbia. E para o Trump, olhando da perspectiva do governo do Trump, que hoje vive um shutdown, né, do governo, uma paralisia das ações, que tem feito ações internas de uso militar no combate à segurança pública. A questão do combate ao narcotráfico é uma bandeira importante interna para o Trump nesse momento. Então, essas ações também reforçam aí uma posição de conseguir dar para o seu eleitor de que os Estados Unidos estão fazendo algo contra uma das questões que é vistas aí como mais prejudiciais hoje para os grupos conservadores americanos, que é a grande volume de pessoas que usam drogas e principalmente fentanil, que é um dos principais problemas crônicos nos Estados Unidos. Então tem uma resposta dessas ações também para o seu público interno. E acho que o terceiro elemento, no caso da Colômbia, é que se intensificou as ações americanas, principalmente esse ano, aí a partir do meio do primeiro semestre, quando a Colômbia e o Petro decidiu entrar no cinturão, na iniciativa do cinturão da seda chinês, e definindo a China como seu principal interlocutor e principal parceiro comercial. Então, isso também acendeu aí uma luz amarela na relação com os Estados Unidos, e também se intensificou as ações e as críticas americanas ao governo Petro. Então você tem um conjunto de fatores que acho que a gente precisa entender para entender também essa escalada nesse momento dessa situação e as implicações.
para responder a sua pergunta sobre o que é preciso fazer, eu acho que o primeiro passo seria, de fato, retomar um diálogo que não tem acontecido dos países da América Latina na discussão sobre o narcotráfico e o combate ao narcotráfico. Então, isso seria um passo importante. Aí o Brasil poderia ser um país para liderar essa discussão, mas a forma como os Estados Unidos têm feito, e as ameaças, inclusive com diminuição de recursos para combate ao narcotráfico, nas iniciativas que antes eram apoiadas pelos Estados Unidos, deixa os países latino-americanos com menor capacidade de ação frente a este problema. Então, os recursos seriam, e as ações de uma convergência maior de ações e políticas de cooperação entre esses países e buscar a cooperação também em outros órgãos internacionais. Mas, de fato, as ações americanas e a posição hoje americana torna isso mais frágil, com resultados ainda também com pouca capacidade de resolução do problema. Então, acho que a gente vai viver, Natália, por mais algum tempo, esse processo de desgaste e essas ações americanas, à medida que elas forem feitas. Acho que nesse caso, a Colômbia agora, provavelmente o Peru vai também sofrer mais pressão dos Estados Unidos, porque são países que são grandes exportadores de drogas para os Estados Unidos, com situações de atuação de grupos de narcotráfico bastante presentes. E aí, chamando a atenção de um país que tem conseguido lidar com essa pressão americana, que é o México, e que assumiu um papel de controle interno, mesmo com as pressões do Trump, e buscando fazer intervenções diretas, o governo mexicano tem conseguido assumir esse papel, e aí com resultados bastante práticos, com controle da fronteira, com ações de combate ao narcotráfico. Então, há também soluções que dependem do próprio país conseguir fazer respostas e aí melhorar a sua negociação com os Estados Unidos.